Falando um pouco, então, dessa história, né, que eu estou dizendo que a Previdência Social faz parte de uma história. Que história é essa? Aposentadoria, assistência médica, férias remuneradas, 13º, jornada de trabalho de 8 horas, horário de almoço, proteção ao trabalho infantil, proteção à gestante, fundo de garantia, salário de desemprego. Quem já nasceu protegido por esses benefícios, talvez não entenda que isso aconteceu, esses benefícios vieram graças a uma ampla, violenta, tenaz, prolongada luta dos trabalhadores brasileiros. Previdência social é um produto dessa história. Se a gente não tomar posse dessa história, a gente vai continuar achando que isso é coisa para eles, para político discutir, cortar ou não cortar de acordo com a vontade dele. É possível, à luz da história, a gente entender isso. Como é que se dá? Vamos lá, desde o começo. O Brasil, ele não foi descoberto como um país. O Brasil era um empreendimento, era um negócio, né, do português. Uma grande casa comercial. Para começar esse negócio, Portugal fez o seguinte: dividiu o Brasil em 15 lotes. Em cada lote desse, indicou um donatário. Essas eram as capitanias. Cada capitania dessa tinha extensão quase que de um país da Europa. E o donatário era o senhor absoluto dessa terra. Ele tinha autonomia, ele tinha poder político e ele tinha a justiça em suas mãos. Ele decidia quem vivia e quem morria, por exemplo, nas suas terras. A história do Brasil começa com 15 latifúndios. Esses foram os primeiros donos do Brasil. Essa capitania, para funcionar, ela precisava de energia. Pelas condições da época, eles optaram pela mão de obra negra, que foi a energia para fazer rodar a economia aqui no Brasil. Então o Brasil começou assim. Ele não era um país, ele era um empreendimento comercial que tinha 15 donos que viviam à custa da energia do trabalho escravo. O Brasil foi formado assim, né, com uma pequena elite que dominava tudo. E o povo? A história do povo brasileiro não é escrita, não existia povo, não se fala de povo. A gente vai encontrar talvez a história do povo no registro policial e criminal da época, tá? Que era só onde eles apareciam. Tem uma história ilustrativa disso. Lá em 1800 e comecinho dos anos de 1800, 1810, 1815, foi aprovado uma primeira fábrica no Brasil, que era uma siderúrgica no interior de São Paulo. Em 1830, 1831, se não me engano, foi aprovada uma lei Essa lei foi votada e aprovada no Brasil por pressão dos ingleses. Os ingleses já tinham feito sua Revolução Industrial, já estava implantando o capitalismo e o trabalho escravo era incompatível com o capitalismo. Eles queriam acabar com o tráfico de escravo aqui no Atlântico. E essa lei falava que o comerciante de escravo que fosse pego seria condenado, sofreria as pressões, e o escravo
que fosse apreendido ia ser considerado negro livre. O cara vai ser considerado liberto, vai ser mandado de volta para a África. Eles chegavam aqui, passavam pelos departamentos policiais e de controle, e o pessoal falava, olha, enquanto você não for mandado de volta, você vai ter que trabalhar. Então você vai trabalhar para o governo, fazendo manutenção de praça, etc., na lavoura que a gente mandar, ou aonde a gente indicar que você deva trabalhar. Nessa indústria que eu estou falando do interior de São Paulo, nessa siderúrgica, os africanos livres foram contratados a trabalhar lá com o seguinte acordo. É o seguinte, nós vamos mandar você de volta para a África, só que você tem que pagar a passagem. Como você não tem dinheiro para pagar a passagem, você vai pagar em trabalho. Então você vai ficar 10 anos trabalhando aqui, tá como escravo, e depois de 10 anos a gente vai mandar você de volta. Passou 16 anos, e esses caras estavam lá ainda. Aí um grupo deles resolveram ir se juntar, se organizar, e foram para Sorocaba, que era a cidade mais próxima, e em Sorocaba eles procuraram um juiz e entregaram uma petição para o juiz, escrita à mão, muito mal escrita, inclusive, tá? Falando, olha, a gente foi contratado para trabalhar 10 anos, estamos trabalhando há 16, e estamos aqui solicitando que o acordo seja cumprido. O juiz pegou aquela petição, leu, falou, tudo bem, volta lá para a fazenda que eu vou ver o que eu faço. Eles voltaram para a fazenda, ele mandou uma carta para o administrador daquela siderúrgica falando o que tinha acontecido. Falou, olha, toma cuidado aí, tem um pessoal querendo fazer uma revolução aí, olha, é perigoso isso. O gerente da siderúrgica mandou uma carta para o administrador geral do estado de São Paulo, falando, olha, aconteceu isso aqui, olha, tem pessoas se rebelando, esses caras aqui são perigosos. Aí o governador pegou os caras e fez o quê? Prendeu os caras. Eles foram presos. A gente não sabe a continuação da história porque não tem registro disso. Quer dizer, o primeiro registro da história de um pessoal que procurou os seus direitos. Aos seus direitos e, como consequência, foram considerados perigosíssimos e presos. Por mais que a gente possa achar absurda essa história, é interessante a gente entender que a mentalidade da época permitia isso. Não é que existia pessoas maldosas, não, era a mentalidade da época. Na cabeça deles, escravo era o quê? Escravo era energia, era força de trabalho só. Onde já se viu esse cara falar de direito, querer procurar justiça? Por que eu estou falando isso? Para a gente entender como é que era formada a mentalidade, a cabeça da elite dominante brasileira. Isso continua, essa mentalidade continua até depois da abolição da escravidão. Quando o Brasil se torna independente, em 1822, a gente tem, pela primeira vez, a possibilidade de falar que existe um Brasil. O Brasil aparece a partir daí, né? Até então não era Brasil, era uma terra colônia de Portugal. 1822 é quando tem a primeira Constituição e o Brasil se constitui enquanto um país. Essa ideia que vigorava sobre o trabalho escravo permanece. Quando a gente chega aqui já no século XX, a gente vai ver um fato interessante, que é o seguinte: os grandes empresários, os grandes fazendeiros, os grandes comerciantes, e também, né, eles e os seus representantes políticos ficaram assustados com um fenômeno estranho que estava acontecendo no Brasil. Ninguém entendia direito. Esse fenômeno estranho que estava acontecendo no Brasil era a organização dos trabalhadores em sindicatos e associações. Ninguém entendia aquilo. Por quê? Porque até então o trabalhador praticamente não existia no Brasil. Ele existia enquanto força de trabalho. Ele existia enquanto o cara que faz a produção, energia, enquanto energia. Mas ele não existia de fato. E por que ele não existia de fato? Porque ele não tinha um discurso. A Bíblia fala que no princípio era o verbo. É a partir do que tudo se constrói, né?
E isso é uma verdade que pode ser aplicada à história também. O trabalhador até então não existia porque ele não tinha voz, ele não tinha um discurso dele. No início do século XX, lá no comecinho do 1900, pela substituição de mão de obra, quer dizer, foi abolida a escravidão e a indústria nascente precisava de mão de obra, ela começou a trazer de fora. Então começou a imigração muito grande para o Brasil de europeus, principalmente italianos e espanhóis, para trabalhar na indústria principalmente. Esse pessoal vinha de lá já com uma ideia de organização e com um discurso pronto do mundo operário, que era um discurso basicamente fundamentado na ideia anarquista. Quando eles chegam aqui no Brasil, eles já chegam com um discurso e começam a organizar essa população. E isso é um espanto para as classes, para a elite dominante do Brasil nesse momento. Porque o que está acontecendo? Quem são esses caras?